Paulo vai ter um desfalque de última hora para o compromisso desta quarta-feira, às 20 horas no horário de Brasília, contra o Sport na Ilha do Retiro pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O lateral esquerdo, Caio Paulista, teve constatado uma fadiga muscular no adutor da coxa esquerda e vai permanecer em São Paulo para se tratar do problema físico. Caio Paulista sequer treinou com os companheiros nesta terça no CT da Barra Funda. O jogador permaneceu na academia do Refis Plus. Ele sentiu o problema ainda no primeiro tempo do clássico contra o Corinthians no domingo, mas pediu para continuar na partida. Sem Caio Paulista, o técnico Dorival Júnior deve promover a entrada do jovem Patrick Lanza na equipe titular. Cria de Cotia, o jogador atuou pela última vez na quinta-feira passada contra o Fortaleza no Castelão pelo Brasileirão. Um possível São Paulo para quarta-feira tem Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Patrick, Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson e Rodrigo Nestor, Luciano, Marcos Paulo ou Wellington Rato e Caleri. Na última atividade, antes do embarque para Recife, Dorival Júnior apresentou um vídeo para os atletas a fim de otimizar a correção de erros antes do decisivo jogo contra o Sport. Depois do aquecimento, os jogadores participaram de uma atividade tática posicional sob o comando do treinador e do auxiliar Lucas Silvestre. Os atletas ainda realizaram um treino técnico em campo reduzido, estimulando trocas de passes, movimentação e finalização ao gol, sob o comando do auxiliar Pedro Soteiro. O São Paulo também trabalhou bolas paradas antes de fechar a preparação para o confronto de meio de semana. A delegação tricolor embarcou na tarde desta terça-feira para Recife e já se concentra na capital pernambucana para o compromisso na Ilha do Retiro. O presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Seneme, avaliou que o árbitro Bruno Arleu de Araújo acertou nos dois lances polêmicos do jogo entre Corinthians e São Paulo no último domingo pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo reclamou, inclusive formalmente, de um gol anulado de Caleri e de um pênalti marcado para o Corinthians em falta cometida por Rafinha. A CBF publicou um vídeo no qual Seneme analisa todos os lances polêmicos da rodada. E no trecho específico em que trata de Majestoso, aprovou as decisões tomadas por Bruno Arleu de Araújo. Sobre o gol anulado de Caleri, Seneme declarou o seguinte, abre aspas, na nossa visão, o árbitro de campo acertou ao marcar a infração. Ele errou no procedimento, porque se não houvesse a infração, ele não teria permitido o uso da ferramenta VAR. Ele teria que ter esperado o lance. A checagem poderia ter sido feita, mas o árbitro acertou. O jogador do Corinthians salta antes, tem a preferência do lance. O Caleri só consegue chegar na bola porque empurrou o jogador do Corinthians para frente. Isso se caracteriza a infração. Foi correta. Fecha aspas. Sobre o pênalti anotado em falta cometida por Rafinha, ele disse o seguinte, olha onde o árbitro está colocado, é muito bom. Ele está bem posicionado para interpretar. Isso é muito importante na linguagem da arbitragem. Se a gente olhar o movimento do Rafinha, ele empurra o jogador para o lado, e isso faz com que o jogador não tenha condição de seguir na jogada. Não é o jogador que se deixa cair, ele foi atirado para o lado. A gente pode dizer que é uma jogada de interpretação, que o toque não é suficiente. As orientações que vêm da FIFA, como impactou o movimento do jogador, tem que ser cobrado o tiro penal. Assunto importante para dizer à parte. Amanhã de terça-feira, no CT da Barra Funda, trouxe uma notícia animadora para o São Paulo. O zagueiro Ferrarese, que passou por cirurgia no joelho direito, correu pela primeira vez no gramado depois de passar pela reconstrução do ligamento cruzado anterior. O zagueiro venezuelano, de 24 anos, operou ainda no mês de fevereiro e tem previsão de retorno para o fim de setembro ou começo de outubro, quando justamente se encerra o contrato com o tricolor. Ferrarese está emprestado ao São Paulo até o fim de junho, mas a regra da FIFA prevê a extensão do contrato automaticamente em jogadores que se recuperam de lesões. Assim, o clube do Morumbi tem mais alguns meses para tentar negociar a permanência do defensor, que vinha se destacando no início da temporada até se lesionar contra o Palmeiras. A recuperação surge como aliada do São Paulo, que busca um novo contrato para assegurar o venezuelano para 2024. No atual compromisso, o tricolor teria que pagar 6 milhões de euros, 32 milhões de reais na cotação de hoje, ao Manchester City para ficar com Ferrarese. As conversas no momento estão paradas e devem ser retomadas em um período mais próximo do fim do compromisso de Ferrarese, que nutre um sentimento de gratidão
e dá indícios de que gostaria de permanecer no São Paulo. Ainda nesta terça, o treino do São Paulo também contou com outra novidade. O atacante David, em recuperação de um trauma no joelho direito, começou o processo de transição física. A partir desta terça, o jogador vai fazer trabalhos no gramado e na academia sob cuidados dos preparadores físicos. O clube não estipula um prazo para o retorno do atleta aos gramados. Em uma noite inspirada e com o Morumbi lotado, o basquete tricolor derrotou o Flamengo por 96-79 na última segunda-feira e abriu boa vantagem na semifinal do NBB. Com o resultado, São Paulo fez 2-0 na série melhor de 5 jogos e precisa de apenas mais um resultado positivo para garantir a vaga na final do NBB. O próximo jogo será na quarta-feira, às 19 horas, novamente no ginásio do Morumbi. Se necessário, o quarto e o quinto jogo da série serão no Rio. O São Paulo vem tentando se reerguer ano após ano, mas o clube parece que sempre bate na trave e isso frustra demais o seu torcedor. Rogério Ceni já foi colocado como salvador, não deu certo, e Dorival Júnior acabou de chegar, dando uma nova cara à equipe. Os tricolores estão mais entusiasmados, acreditam que as coisas podem finalmente evoluírem como um todo. Na última terça, dia 16, uma notícia muito interessante vem repercutindo demais entre os torcedores do São Paulo e tem tudo a ver com o Morumbi em uma possível modernização trazida com informação pelo comunicador Daniel Perrone. O projeto é bem claro. A chance de aproximar a arquibancada do gramado, algo que gera debate entre os tricolores há muito tempo. O Morumbi sempre foi um estádio da velha guarda raiz, mas que os tricolores entendiam que poderia mudar alguns aspectos para transformá-lo em um grande caldeirão. Abre aspas. O clube recebeu um projeto de uma grande empreendedora para aproximar o público do gramado do seu estádio através da criação ou extensão de cadeiras nas áreas onde existe o fosso entre os torcedores e a área da pista de atletismo do Morumbi, fecha aspas, disse Daniel Perrone em seu blog no São Paulo Sempre. São Paulo e Flamengo empataram em 1-1 em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Jogando no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, a equipe da casa teve melhor atuação no primeiro tempo quando vencia parcialmente por 1-0. Mas no segundo tempo, o time paulista reagiu e se impôs sobre o Flamengo, conseguindo o empate com Dudinha em belo chute de fora da área aos 16 minutos. Apesar da supremacia tricolor na etapa complementar, o jogo terminou em igualdade no placar. Com o empate, o Flamengo fica na segunda colocação com 28 pontos. Assim como o líder Corinthians e a terceira colocada Ferroviária, o time carioca já está matematicamente classificado para a próxima fase. Do outro lado, São Paulo fica na 8ª posição com 16. Pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo visita o Cruzeiro na segunda, dia 22, às 17h30. Já o São Paulo recebe o Atlético Paranaense no próximo domingo, dia 21, às 15 horas, em Cotia.